Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de estilos de música cristã e esse estilo dentro, claro, da nossa prática da casa de oração para todos os povos. Também falar a respeito de cântico congregacional, o que são cânticos congregacionais atrelados à ideia inicial que eu vou tratar e também a respeito de identidade. E para isso eu vou utilizar, para começar a tratar do assunto, eu vou utilizar a questão do livro de Salmos, dos Salmos dentro da cultura israelita, e os Salmos como um gênero literário. E para isso eu vou usar esse livro aqui, vou mostrar. É um livro do Gordon Fee e do Douglas Stuart, chamado Entendes o que Lês. É um livro muito bom, bem respeitado dentro do meio acadêmico evangélico. Já está na sua terceira edição. Essa que eu estou em mãos, na terceira edição, já tem mais de 10 reimpressões. Então é um livro muito aclamado. E dentro desse livro ele fala a respeito do livro de Salmos, como interpretar os Salmos, como considerar uma hermenêutica adequada do livro de Salmos. Os Salmos na Bíblia, eles fazem parte de um gênero literário, né, de uma categoria literária que é a chamada poesia hebraica. E ele tem a ideia de poesia, de transmitir orações em formas de poema para Deus e a respeito de Deus. Os salmos, eles originalmente são feitos e foram compostos para serem é, cantados ou entoados na forma de cântico ou numa forma de poesia, naquele dito, naquele rito de poesia. E isso também fazia parte da literatura hebraica, não somente da cultura, mas da literatura. Por quê? Porque para eles a transmissão de conteúdo, de informações por meio da escrita, no tempo em que eles viviam, não era como a nossa. Então, como se memorizar coisas a respeito da nação de Israel, a respeito do Deus de Israel, como transmitir isso para as próximas gerações, senão a escrita não estava tão propagada. A melhor forma de fazer isso era introduzir na cultura popular uma forma deles memorizarem. E essa forma, melhor forma, era poesia, era de uma forma feita poeticamente. Então, na literatura hebraica, a poesia faz parte de uma transmissão de conteúdos, uma transmissão de informações para que pudesse ficar gravada na mente de todas as pessoas e ser passada para as próximas gerações. Então era muito fácil de decorar. Por exemplo, o Salmo de número 119, ele é de uma forma organizada de tal modo que as primeiras letras ali de cada bloco de 8 versos fazem parte do alfabeto dos hebreus. Então, quando eles recitavam isso, era uma forma muito fácil para eles de memorizar e organizar essas informações. Então, os salmos, eles têm esse tipo de categoria na literatura. Eles fazem parte dessa história de memorização. Eles servem para contar também da vida diária do povo israelense. Eles tinham uma função também dentro da adoração a Deus, dentro do culto ao Senhor. Os salmos tinham uma importância de conduzir as pessoas a um espírito de adoração, a uma entrega de adoração. Então, eles fizeram parte também do templo, da vida no templo. E os salmos, eles são divididos ali dentro desse gênero literário em 7 tipos. Os que eu vou comentar aqui são os que eu vou utilizar aqui para a próxima ideia
a respeito de louvor, mas assim, para você, só para saber, havia os salmos de lamentações, salmos na forma de cânticos de confiança, de exaltação a Deus, de contar os feitos de Deus. Existiam salmos de súplicas. Então, esses salmos são divididos basicamente nessas 7 categorias. Então, quando nós interpretamos salmos, devemos sempre ler os salmos na íntegra, ler um salmo na íntegra para se ter uma ideia completa do que aquele salmo está tratando. E não fazer a leitura com versículos isolados ou basear uma doutrina ou uma promessa em cima de um versículo isolado, de um salmo. É perigoso porque aquele salmo inteiro faz parte de um conjunto de ideia bem maior, que pode ser ao mesmo tempo um pedido de socorro a Deus, uma súplica pessoal, e no final do mesmo salmo isso se transformar numa exaltação ou em contar a grandeza de Deus, tá? Mas é basicamente isso que acontece no livro de Salmos. Eu recomendo a leitura desse livro aqui para entender mais. Bom, dito isso a respeito dos Salmos, nós vamos para a aplicação prática, partindo dessa ideia de cantar cânticos de confiança para Deus, cânticos que adorem ao Senhor, que tributem a Ele ações de graça, ou que transmitam, comuniquem os feitos do Senhor, sua grandeza, sua bondade, seu amor. E falando nisso, nós temos ali como nossa prática dentro do Ministério Casa de Oração fazer-se valer de cânticos chamados cânticos congregacionais. O que são cânticos congregacionais? Essa é a pergunta. Cânticos congregacionais são aqueles no qual o ministro de louvor, o cantor, ele canta de uma forma que ele leva para Deus ou uma súplica pessoal, uma súplica coletiva, canta uma letra que tenha palavras de confiança em Deus, ou palavras de exaltação a Deus, palavras que declaram os atributos de Deus, sua bondade, sua grandeza, seu poder, seu amor, e assim por diante. O que são cânticos que nós chamamos de cânticos não congregacionais? São os cânticos utilizados muitas vezes para uma apresentação pessoal. Por quê? Porque são cânticos que na letra, quando você observa a letra daquele louvor, o ministro de louvor, o cantor, ele dirige aquela palavra para o irmão da ouvinte, para o telespectador, para a plateia, para os irmãos que estão no culto. Por exemplo, cânticos em que a letra vai dizer palavras como se levante, você vai vencer, Deus está respondendo para você agora. Cânticos em que diga que tome posse aí da promessa, tome posse da vitória, você vai se levantar. Então são cânticos que estão dizendo, comunicando em uma terceira pessoa para aquele ouvinte. O contrário disso, que são os cânticos congregacionais que nós chamamos, seriam cânticos que vão dizer: eu posso vencer em Deus, eu creio nas promessas de Deus, ou nós cremos, em Deus nós vamos vencer. Então a pessoa que está no culto público, ou está ouvindo, está participando do momento de adoração, ela vai cantar da mesma forma. Nós cremos, nós confiamos, ou eu confio, eu creio, e assim por diante, situações que estão assim, na letra da música. Existem momentos que acontecerão no culto a execução de cânticos não congregacionais, perdão.
mas eles, propriamente dito, não fazem parte da rotina da casa de oração. Quando são esses momentos? Quando vem uma pessoa de fora, um pastor de fora, um cantor, alguém que vem e faz uma apresentação. Essa pessoa pode usar a banda ou geralmente usa um playback, que é muito comum, e aí cantam cânticos que vão transmitir para aquela igreja, para aquelas pessoas, palavras de súplica, de adoração ou de confiança a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de um cântico não congregacional dentro da nossa visão casa de oração, e esse cântico fez muito sucesso, é um cântico que eu particularmente também gosto, podem fazer parte do nosso dia a dia, né? E vou dar 2 exemplos aqui, então preste atenção. Esses são exemplos de cânticos não congregacionais dentro da nossa visão casa de oração. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer É uma canção linda, uma bela canção, mas note como é a letra dessa canção e de que forma ela é cantada. A pessoa que está cantando, o intérprete, ele diz para os ouvintes: você é um espelho, você reflete a imagem do Senhor. Não chore se ele ainda não notou. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Então ele está dirigindo as palavras para aqueles que ouvem. O outro exemplo aqui é um exemplo até que eu gosto muito desse intérprete. Já chorei já ouvindo esse intérprete dessa canção. Eu escolhi essa aqui na pandemia. Ele fez uns atos assim de cantar na janela de casa para as pessoas que estavam presas em lockdown. Então, olha só, são cânticos que ele canta dirigindo para as pessoas. E no caso ali, eram cânticos que estavam sendo dirigidos, cantados na janela da casa dele, do apartamento, para as pessoas do prédio que estavam em lockdown. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Então é um cântico ali em que ele diz para quem está ouvindo: quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, lá é o seu lugar, né? Filho, eu vou te honrar. Então você vê que ele dirige essa palavra para quem está ouvindo. Este é um outro tipo, como eu disse anteriormente, em situações ele foi apropriado, no caso era apropriado nessa hora ali, ele cantou durante a pandemia. Agora, cânticos congregacionais, eles trazem em si letras de adoração, de exaltação a Deus. Elas podem ser cantadas na forma em que eu digo para Deus a sua grandeza, sua bondade, seu amor. Eu adoro a Deus de maneira individual, na primeira pessoa, ou numa terceira pessoa do plural, nós cantamos ao Senhor as suas grandezas, nós adoramos, nós declaramos. Vou dar um exemplo aqui de um cântico mais antigo, mas muito famoso, executado em todas as igrejas evangélicas do Brasil,
há décadas e décadas. Interessante, ele diz, ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. E aí ele traz para si dizendo, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Note que, então, ele diz que ele é exaltado, eu louvarei, e então, apesar dele dizer na primeira pessoa, eu louvarei, qualquer cristão que esteja no culto, qualquer evangélico, por conhecer essa letra, ele vai poder cantar, ele vai poder dizer, eu louvarei. Nessa outra parte da música, ele tira a sua pessoalidade, então ele canta sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam o seu santo nome, ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Então, aí ele sai, o intérprete sai de cena ali na letra. Então, esse é um exemplo de um cântico congregacional. Talvez você esteja falando, Rafael, mas você está falando cânticos antigos, cânticos da atualidade, cânticos novos, cânticos contemporâneos, não são assim mais. Não, não é verdade. Dentro da modernidade agora, dentro de cânticos contemporâneos, existem ainda cânticos congregacionais, não são poucos. Olha um exemplo de um cântico novo, um cântico atual, e que ele fez sucesso no mundo todo. O sucesso dele não começou no Brasil. Ele veio para o Brasil, mas é um cântico que ele é cantado em várias nações, em várias línguas, eu já ouvi. É o cântico chamado aqui no Brasil de Caminho no Deserto, mas em outros idiomas chamado de Waymaker. Ele diz, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, cantando atributos de Deus e situações que estão presentes na palavra de Deus também, né? Que ele é um Deus de promessas. E caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Uma coisa interessante no começo dessa canção, ele diz, estás aqui movendo entre nós. Então, é um cântico, esse é um estilo de cântico congregacional recente, bem contemporâneo. Um outro modelo de cântico que é congregacional são cânticos na forma de súplica, na forma de orações ou na forma de cantar confiança a Deus, mas sempre essa confiança na primeira pessoa. Por quê? Às vezes nós podemos pensar que mas se nós não executamos esses cânticos de confiança como os primeiros que eu mostrei, ou como ficará a situação de uma pessoa que entra pela primeira vez na igreja, ou alguém que está visitando, alguém que nunca entrou em uma igreja? Ele vai ser tocado pelos cânticos que estão sendo executados como qualquer outra pessoa, porque quem está agindo no culto não é o cantor, não é o intérprete. Ele está interpretando, cantando, mas quem está agindo em todo o culto é o Espírito Santo e deve ser o Espírito Santo a atuar nas canções, na pregação da palavra, nas orações individuais ou coletivas. Enfim, o culto é para Deus e é para a glória de Deus. Se entra um incrédulo ou uma pessoa visitante, uma pessoa que nunca entrou em uma igreja, ele consegue participar do momento de louvor, de adoração. O momento de louvor e de adoração precisa ser inclusivo, mas ele não precisa necessariamente, para ser inclusivo,
usar canções não congregacionais, entendeu? Vou dar um exemplo aqui de uma canção nova também, em que existe nela um momento de súplica e de confiança pessoal, individual para Deus. E aí uma pessoa que entrou pela primeira vez em uma igreja, ao ver a letra dessa canção, ela pode cantar também da sua pessoalidade para Deus. Preste atenção. Ele diz palavras da Bíblia aqui, né, o intérprete. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então. São ideias bíblicas isso. Deus proverá. Olho para o alto, então, vem o socorro, sim. Até fazendo uma atribuição, um salmo, né, que falam que o nosso socorro ele vem do alto do Senhor. Então, está trazendo ideias bíblicas, mas no seu cântico ele está cantando na primeira pessoa, dirigindo para Deus. Entendeu? E esse cântico é possível de ser cantado por uma pessoa que entrou na primeira vez na igreja. Vou contar aqui rapidamente, só um testemunho particular de como isso é possível. Eu me lembro quando eu entrei a primeira vez na casa de oração, em um culto, foi ali que eu me converti, mas na hora do louvor cantava-se um cântico em que falava uma só palavra que Deus mandar. Essa canção chama-se Além do Véu. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou confiar, né? Eu vou triunfar, pois sei que é só em Ti confiar. Então, essa canção mexeu muito comigo, com as minhas emoções, com o meu entendimento, mexeu com a minha alma naquela primeira vez que eu entrei num culto. Uma outra canção que cantou, fazia muito sucesso na época e que também mexeu mais uma vez comigo como uma pessoa incrédula, foi o cântico Deus de Promessas. Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, né? Tudo pode passar, tudo pode mudar. E especialmente na parte final da canção, quando diz, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Então eu chorava desesperadamente ao ouvir essas canções. Cânticos na qual o intérprete ele faz uma súplica individual a Deus. Mas eu, como ouvinte ali, como um incrédulo, como alguém que entrou pela primeira vez na igreja, olhava a letra da canção, conseguia cantar e expressava na minha interioridade também o meu sentimento ao Senhor. Essa é a ideia de cântico congregacional. Espero que esse vídeo te ajude, te abençoe e você possa crescer no conhecimento da graça do Senhor nosso Deus. Fique na paz.